E aí, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Bento. Hoje a gente vai trabalhar o conteúdo de matemática falando sobre equação do primeiro grau, explicando o que é uma equação do primeiro grau e a diferença dessa equação usando uma incógnita e duas incógnitas. Lembrando que quem não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, dê o seu joinha, ative o sininho para os próximos vídeos e vamos lá. Solta a vinheta! Então, pessoal, para dar o pontapé nesse estudo de equação do primeiro grau, a gente vai trabalhar primeiramente uma revisão de polinômio bem rápida, bem simples, certo? Então a gente tem como exemplo esse polinômio, certo? A gente pode estar indicando aqui que eu tenho uma parte numérica, todo polinômio vai ter isso, uma parte numérica, que no caso a gente é chamado de coeficiente, e também tem uma parte literal, que é chamado de variável ou incógnita, certo? O que seria a parte numérica? Como o próprio nome já diz, é onde aparece aí os números, certo? Esses números eles sempre vão estar acompanhados pela parte literal, que no caso, como o próprio nome já diz, é a letra, certo? Que são as variáveis. Então, sempre essas variáveis elas vão estar acompanhadas com o coeficiente. Aqui não tem, mas vai ter exemplos que ele só aparece só x ou vai aparecer só y, certo? O que seria então, nesse caso, o coeficiente? Seria o valor 1, tá certo? Quando não aparece nada na frente, é porque o coeficiente é 1. Esse mesmo polinômio, né, a gente pode também estar dando uma classificação para ele. A gente viu que aí a gente tem temos a parte literal e a parte numérica, né? E cada grupo desse a gente vê que ele é separado aí por uma subtração ou por uma soma. Assim a gente separa essas partes, tá ok? Então, se a gente for separar aqui, a gente pode separar, no caso a gente chama de termos, certo? A gente vai ter aqui o nosso primeiro termo, que é o menos 3x ao cubo. A gente vai ter o nosso segundo termo, que vai ser o 2x. E vai ter por último o nosso terceiro termo, que é o menos 1, ok? Então esse nosso polinômio aqui, ele tem 3 termos. Professor, ele poderia ter apenas um? Sim. Poderia ter só 2, poderia ter 3, 4, 5. Termos infinitos aí, certo? Inclusive a quantidade de termos ele vai dar um nome específico para esse polinômio, tá certo? Outra classificação que a gente pode estar dando aqui para o polinômio é uma classificação quanto ao grau desse polinômio. O que seria o grau do polinômio? A gente deve olhar para o expoente da parte literal. Como seria isso? Vamos pegar aqui primeiro esse primeiro termo. O primeiro termo a gente afirma que ele é do terceiro grau, porque a gente olha lá para o expoente da parte literal. Certo? No segundo termo a gente pode afirmar que ele é do primeiro grau, porque a gente vai lá no expoente, professor, mas não aparece nada. Pessoal, quando não aparece número nenhum, fica subentendido que o numeral que está lá é o 1, ok? Então ele é do primeiro grau. Já nesse terceiro termo não aparece letra nenhuma, ou seja, quando não aparece letra nenhuma, o grau dele é 0. Então a gente tem aí um termo do terceiro, um termo do primeiro e um termo 0 grau. Então como é que ficaria então classificado esse polinômio? Eu tenho aí um polinômio de 3 termos, ou seja, ele é um trinômio, e o maior grau que a gente tem é do terceiro, ou seja, ele é um trinômio do terceiro grau. Então, pessoal, para a gente iniciar a parte de equação do primeiro grau, a gente vai iniciar com uma incógnita apenas, tá ok? Na verdade, aqui a definição é referente à equação do primeiro grau em geral, tá certo? O que seria essa equação do primeiro grau?
São sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos representados sobre a forma. Então, é importante salientar porquê do primeiro grau. Então é importante a gente avisar para você. É importante a gente salientar o motivo de ser do primeiro grau. A gente viu anteriormente, em relação a grau do polinômio. Se a gente for observar, a gente tem aqui como coeficientes o A e o B. O A e B são valores, são números onde ele tem valores reais. E A não pode ser zero. Se a gente for observar aí entre os termos, a gente vai ter uma variável, que no caso é a variável x. Se você for lá no x, você vê que o expoente dela é 1, ou seja, do primeiro grau. Por isso, equação do primeiro grau. Posterior, vocês vão estar vendo aí também equações onde o x ele vem com expoente 2, equação do segundo grau. Quando o x vier com o expoente 3 do terceiro grau e assim por diante, tá certo? E lembrando que para cada uma delas a solução é determinada de modos diferentes. Então a gente tem aqui na forma do termo geral que A vezes x mais B igual a zero. Sempre vai ser nesse formato, tá certo? Por que é importante a gente obter esse formato geral da equação do primeiro grau? Por conta disso, por causa da raiz da equação. Ou seja, a raiz a gente diz que é o valor de x, tá certo? Então quando a gente quer determinar o valor de x, a gente determina, em outras palavras, a raiz da equação, certo? E para determinar esse valor, é só pegar o valor menos b e dividir pelo valor de a. Para quem não entendeu, vamos lá então para uma situação problema. Um exemplo. O dobro de um número adicionado com 5 é igual a 155. Determine esse número. E pessoal que determinar que número que? Eu não sei que número é esse. Professor, se não sabe o número, o que é que eu faço? Chame de x, certo? Então, o dobro de um número, ou seja, 2x, adicionado com 5, ou seja, 2x mais 5, é igual a 155. Lembrando, pessoal, que a equação ele exige uma igualdade, tá certo? Se ele não tem igualdade, ele é simplesmente uma expressão, ok? Para ser equação, necessita da igualdade. A gente vê que do jeito que está aí, ele não está no formato geral, porque no formato geral, ele é igual a zero, certo? Então, o que eu faço para ficar igual a zero, professor? Eu jogo o 155 lá para o primeiro membro, certo? Para relembrar, o primeiro membro é o que está do lado esquerdo, segundo membro que está do lado direito, tá certo? Então a gente tem aqui que o 155 que era positivo, quando ele muda de membro, o sinal ele se inverte, ou seja, de positivo foi para negativo. Resolvendo essa partezinha, a gente vai ter aí o formato geral, a nossa forma geral da equação que a gente está trabalhando. E qual será então o valor de A e o valor de B? Então, para determinar o valor de A e B, a gente faz um comparativo. Basta a gente colocar a forma geral embaixo e comparar. Quem está junto do x? O 2. Então, você já acha o valor de A. A igual a 2. Qual é o termo que não tem letra? Ou seja, o termo independente. É o valor de B. Aí, nesse caso, B vai ser quanto? Menos 150. Achei o valor de A e o valor de B. Certo? Para achar agora a raiz da equação, o que é que a gente faz? A gente deve colocar aí agora o valor menos b dividido para a, substituindo o menos que já é da fórmula, e o valor de b que é menos 150. O a é 2 e aí basta a gente agora resolver essa continha. A gente faz o jogo do sinal, a gente vai ter aí 150 positivo e 150 dividido para 2, 75. Ou seja, o número que a gente está querendo saber seria então o número 75, certo? Então eu achei aí a minha raiz da equação. Questão finalizada, fatality nessa questão. Então, professor, equação do primeiro grau com duas incógnitas. Como é que eu faço? É diferente da do primeiro grau com uma incógnita, tá certo?
ela também são sentenças matemáticas que estabelecem igualdade entre termos que é representado na forma. Então, assim, você já percebe a primeira diferença, onde a gente mostra aí a forma geral, né? Ao invés de 2 termos, a gente agora tem 3, né? Primeiro membro, segundo membro, assim como na anterior, né? Primeiro membro na esquerda, segundo membro na direita. Então a gente já percebe a primeira diferença aqui, onde ele apresenta agora 2 variáveis, né? 2 incógnitas, são elas o x e o y, certo? Com coeficientes a e b que não pode ser de maneira nenhuma igual a 0. Eles necessitam ser diferente de 0. Caso contrário, somaria aqui uma das duas, ou as duas no caso, deixando de ser uma equação do primeiro grau com 2 incógnitas. Então é essencial essa condição. Como é que a gente vai trabalhar, professor, para determinar as raízes dessa equação? Ou seja, para determinar o valor de x e o valor de y. Diferente da equação do primeiro grau, pode ter diferentes soluções, ok? O que seria isso? Né? Essa relação de dependência pode ser denominada de par ordenado, que ele sempre vai levar nessa ordem x e y, onde os valores de x dependem dos valores de y e vice-versa. Atribuindo valores a qualquer uma das incógnitas, descobrimos os valores relacionados a elas. Como assim? Vamos lá. Por exemplo, na equação, a gente tem aqui uma equação onde diz que 2x menos y é igual a 3. Tá, beleza, mas se eu disser, professor, que x é 0, quanto é que seria o valor de y? Menos 3. Se eu disser que x é um determinado valor, o y, mas eu posso dizer qualquer valor para x, tá certo? Com uma equação apenas, ele tem essa condição de poder atribuir vários valores, tá ok? Então, assim, ele pode admitir infinitos valores, como, por exemplo, a gente pode estar mostrando aqui como solução o 0 e menos 3. Se eu substituo o 0 lá no x, eu vou ter como resposta para y menos 3. Tenho aí também o 1 e menos 1. Se eu substituir 1 lá no x, eu vou ter como resposta para o y menos 1. Ok? Então, eu sempre vou ter, para cada valor de x, eu vou ter um valor para y. Sempre, certo? E isso daí pode ser qualquer valor. Se admitindo o valor para 1, você faz aí, você substitui, na verdade, né? Você substitui e determina o valor do outro. Como seria isso? Vamos lá para um exemplo. Ache o par ordenado x e y da equação x menos 2y igual a 1 quando? Então a gente tem 2 exemplos aí, né? Quando o y é 2 e o x é menos 5. Como é que seria isso? Vamos lá. A gente aqui vai estar já utilizando um método diferente daquele que a gente utilizou no início, tá certo? A gente vai fazer o seguinte. Como o y ele já diz que tem o valor 2, o que é que eu faço? Faço apenas a substituição. Vai ficar então x menos 2, que é da fórmula, vezes 2, que é o valor de y, igual a 1. Vai ficar então x menos 4 igual a 1. O 4 ele vai para o segundo membro, lembrando que sempre quando ele muda de lado, muda-se também o sinal. O sinal ele fica o inverso, certo? Então o inverso da subtração é a soma. Então eu posso dizer que x é igual a 5. Qual seria o par ordenado então relacionado a esse item? O 5 e 2. 5 o valor de x, que a gente deu agora no final, e lá no início o y, que é 2, tá certo? Nesse outro exemplo, ele dá o valor de x agora, diz que x é menos 5. O que é que eu devo fazer? Aonde tiver x, eu coloco menos 5, ok? Então o que é que eu faço? Para determinar meu valor de y, que é o caso aqui, eu devo deixar o y, pessoal, sozinho
esse é o segredinho de trabalhar com a equação do primeiro grau, certo? A gente sempre deve deixar a variável sozinha no primeiro membro, e por isso a gente vai levando os outros números, os outros termos lá para o segundo membro, tá certo? Então a gente tem aqui menos 5, ele vai ter que ir para o segundo membro, não tem variável nenhuma. Ele é menos, vai mais, ok? Fica 1 mais 5, vai ficar então 6, né? Então o 2 que está lá no y, que ele está multiplicando, ele passa para o segundo membro, o inverso da multiplicação, divisão. Resultando então que y ele vai ser o 6, né, do 1 mais 5, dividido por 2. Então, y é 3. Qual é, então, o par ordenado referente a esse item? O valor de x, que ele deu na questão, que é menos 5, e o valor de y, que é 3, que a gente acabou de descobrir. Então, pessoal, essa foi a nossa explicação de hoje, relacionada à equação do primeiro grau com uma e duas incógnitas, só o básico referente à parte de introdução, tá certo? Pessoal, se você tiver perdido alguma parte, volta o vídeo, assiste novamente, certo? Fica aí a dica de você estar exercitando esse conteúdo, certo? Porque matemática é prática somente. Que acompanhe os nossos próximos vídeos e dê já o seu like, curta o vídeo e ative o sininho para os próximos, ok? Um abraço, pessoal, até mais, valeu!